Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova, estreando para você uma nova fase, um novo formato, mas trazendo as informações de sempre, levando boa informação precisa e de qualidade para você, porque nós acreditamos que sempre a melhor forma de prevenção é, claro, a informação. Esse encontro marcado que nós temos todo sábado aqui na tela da TV Nova a partir da 1 da tarde. E eu já começo lembrando a você que você pode acompanhar também nas redes sociais da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram. É só colocar lá na TV LW. Tem também a reprise na tela do canal N2 Educação. Você acompanha toda quinta a partir das 8 da noite. Combinado assim? Anunciando para você os nossos apoios. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Vamos juntos nesse ano de 2021, ok? Hoje estamos recebendo o doutor Álvaro Neves. Ele é secretário de saúde aqui da cidade de Arco Verde. Eu já chamo ele para cá. Doutor, vem para cá. Seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor participa conosco do primeiro programa dessa nova temporada. É um prazer recebê-lo. Olá, Tiago, tudo bem? Na verdade, é um prazer estar aqui, principalmente para debater, para explicar, para explicitar sobre um tema tão importante e tão atual como é esse que estamos vivenciando neste momento pandêmico. Pois é, já explico para o nosso telespectador que nós estamos sem máscaras por conta do áudio, né, doutor? Para a gente ter uma dicção melhor, para que o áudio chegue com mais qualidade para você, telespectador. Mas estamos aqui, ó, obedecendo ao distanciamento adequado, todos os microfones já foram higienizados, então tudo com responsabilidade para levar a informação precisa para você. Não é isso, doutor? E mantendo uma distância segura, não é? Que é muito importante nesse momento e essa recomendação serve para todos. Pois é, vamos começar esse nosso Saúde em Evidência dessa nova temporada. Eu já convido o senhor para a gente acompanhar um VT, o tema da gente vai destacar hoje, importantíssimo, vacinação. Camisa do senhor aí, ó, Zé Gotinha do SUS, né? Isso, exatamente. Eu acho que é muito importante destacar isso e evidenciar exatamente para a população o quanto é importante. Estou aqui completamente em espírito, alma e corpo e vestido com esse objetivo que nós temos agora, que é vacinar e imunizar a população. O tema do nosso programa é vacinação contra a Covid-19. Nós vamos acompanhar esse VT. Vamos juntos. Vacina. Não se fala em outra solução que não seja essa para o vírus, muitas vezes letal, que já causou mais de 200 mil mortes no país e infectou mais de 90 milhões de pessoas no mundo. São os dados da Covid-19, a nova doença que surgiu na China, adentrou no Brasil em meados de fevereiro de 2020 e se disseminou rapidamente pelos estados, transformando nossa nação em uma das mais atingidas no planeta pela enfermidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou desenvolverem poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados necessitam de atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% necessitam de suporte ventilatório. E foi justamente essa necessidade de internação que acendeu grande alerta em nosso sistema de saúde e fez com que medidas como isolamento social, cancelamento de atividades comerciais e reforço nas UTIs fossem urgentemente tomadas. Quase um ano depois dos primeiros casos confirmados de coronavírus no Brasil, uma crise sanitária se instalou, desencadeando também crises econômicas e políticas sobre quais medidas seriam as corretas, como o uso ou não de determinadas medicações no tratamento e a forma correta de se prevenir da infecção. O que era inimaginável passou a ser parte do cotidiano de cada um de nós. Máscaras, álcool gel, distanciamento e outros termos passaram a ter presença no dia a dia de todos, e a esperança se concentrou em uma possível vacina. Desde o início, cientistas, químicos, empresas farmacêuticas, institutos científicos e centros de estudo espalhados pelo mundo, todos com dedicação total, buscam o mesmo objetivo: criar uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. Numa corrida contra o tempo que envolve pesquisa de primeira linha, tecnologia da mais avançada, bilhões de dólares investidos e muita expectativa. Mais de 200 vacinas candidatas estão em desenvolvimento no planeta, algumas em estado mais avançado nos estudos que outras. Cerca de 50 delas já estão sendo testadas em humanos, e vários países da Europa, Estados Unidos e alguns países da América Latina já iniciaram o processo de imunização de seus habitantes. No Brasil, as dúvidas persistem com relação à eficácia da vacina da Sinovac, empresa chinesa que desenvolveu o imunizante em parceria com o Instituto Butantan, e só alcançou 50,38% de eficácia, índice considerado baixo em relação a outras vacinas da disputa,
como a britânica Oxford, com 70,4%, a americana Moderna, com 94,1%, a Pfizer-BioNTech, parceria Estados Unidos-Alemanha, com 95%, e a russa Sputnik, com 91,4%. Apesar das indefinições, o Ministério da Saúde elaborou o seu Plano Nacional de Imunização. Na primeira etapa, com trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência. Na segunda etapa, pessoas de 60 a 74 anos e na terceira etapa, as pessoas com comorbidades. O governo de Pernambuco recebeu sua remessa inicial de doses nos últimos dias, distribuindo aos municípios do estado. Idosos a partir dos 80 anos e aqueles a partir dos 60 que estejam em instituições de longa permanência, profissionais de saúde que atuam em unidades de terapia intensiva dedicadas à Covid-19 e populações indígenas em aldeias serão os primeiros imunizados. Cada município também se preparou individualmente para a chegada das vacinas, e de acordo com o que foi antecipado pelo governo federal, a previsão é que 2,8 milhões de pernambucanos estejam no grupo prioritário para vacinação. Bem, doutor, um resumo, né? A gente fez esse resumo desde o início da pandemia, já vamos aí quase um ano dessa doença que assola a humanidade. Vimos alguns detalhes técnicos com relação ao desenvolvimento das vacinas. Chegamos nesse momento que as vacinas já estão sendo distribuídas, pessoas já estão sendo imunizadas. Eu queria que o senhor falasse como secretário de saúde aqui do município, como é que a Arco Verde está recebendo essas doses, como é que a Arco Verde está imunizando as pessoas que são as adequadas para o momento. Explica essas questões técnicas para a gente, doutor. Claro. É um momento assim muito feliz, porque tínhamos muita expectativa para que esse momento acontecesse, e esse momento está acontecendo. Logo no início da pandemia, fazendo aí uma análise mais temporal do momento inicial, que no Brasil foi evidenciado o primeiro caso, e depois as mortes, né? E esses números foram crescendo significativamente. A curva, né? Curva tão falada, curva ascendente, foi aumentando de forma exponencial. Ali naquele momento ficamos demasiadamente preocupados e assim ansiosos por soluções imediatas. E o vírus meio que nos pegou de surpresa, não é como se não estivéssemos preparados para o cenário. E de fato, não estávamos. Não estávamos, eu falo do ponto de vista da humanidade, né? Não estávamos esperando algo dessa natureza. Tanto é que houve uma mudança no nosso estilo, no nosso hábito, a nossa vida mudou, e onde surgiu a expressão novo normal, que de normal a gente sabe Não tem nada. não tem nada. Porém, naquele momento, muitas dúvidas, muitas indefinições, o futuro muito incerto, como a matéria aqui retratou, e aí os cientistas caíram em campo, né, de forma assim muito integrada, de forma assim muito focada em busca de uma solução. E a gente sabe que, se tratando de pesquisa, eu sou pesquisador, quando a gente fala em resultados, né, quantitativos e qualitativos, não é algo fácil, principalmente quando a gente vai aplicar essa pesquisa em seres humanos, vamos avaliar a eficácia, a eficiência disso, né, e às vezes as pessoas confundem essa taxa de eficácia e de eficiência, e por essa razão acabou gerando uma certa celeuma no Brasil, essa é melhor, aquela é pior, quando na verdade hoje nós temos no Brasil 2 vacinas, né, aprovadas, cientificamente comprovadas, que são eficazes para o que precisamos hoje, né, porque estávamos meio que atirando no escuro, e agora nós temos, né, 2 armas, eu vou colocar assim, preventivas contra o Covid-19, né, que é exatamente a Coronavac, fornecida, né, agora pelo Butantan, que fez um trabalho belíssimo, né, que fez um trabalho árduo, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de parceria com o Sinovac, e a gente tem que tirar um chapéu, né, para esse trabalho do Butantan que foi desenvolvido, e também da AstraZeneca, né, da Oxford, que também teve um trabalho muito intenso de pesquisa. Eu acho que todo mundo, no mundo científico, deu a sua contribuição. Eu acho que esse é o momento do brasileiro, né, do nordestino, do pernambucano, do arco-verdense, já que você me perguntou, ficar muito feliz, porque antes não tínhamos uma sombra, né, de luz, e agora nós temos a luz, nós temos a vacina, e estamos imunizando, estamos naquele momento agora de todo vapor, de todo o trabalho, claro, né, com os recursos que foram destinados pelo governo federal, né, do ponto de vista de insumos,
e de imunos, e estamos fazendo isso muito bem. E eu quero aproveitar, Tiago, dar um destaque aqui para um tripé que tem sido fundamental nisso, né? Se tratando de Pernambuco. A condução do governo do estado de Pernambuco, através do secretário de Saúde do estado, doutor André Longo. São conversas constantes com a secretaria, né, doutor? Sim, claro. Tivemos agora uma reunião recente e passamos quase 4 horas discutindo, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente quando se tem escassez de recurso, né? Ou seja, chegaram poucas vacinas, as vacinas que foram destinadas foram para esse grupo na fase inicial dos trabalhadores de saúde, ou seja, das pessoas que estão envolvidas diretamente, ou seja, 30% desses trabalhadores de saúde especificamente. E quando a gente tem escassez, é muito importante a gente discutir, porque critério, né, é uma coisa assim, para algumas pessoas muito subjetiva. Entretanto, quando se usa a técnica para avaliar, né, tudo aquilo que as estatísticas comprovam, por exemplo, as pessoas com mais de 70 anos, a gente viu ao longo das mortalidades que foram evidenciadas que a maior taxa de mortalidade estava exatamente nesse grupo de pessoas com mais de 70 anos. Então, essas decisões com relação à vacina, com relação à aplicação, elas são avaliadas, são estudos estatísticos avaliando todos esses fatores e também as suas variáveis. Então, quem ainda não foi contemplado pode estar se achando, nossa, é injusto. Não, estamos utilizando ferramentas para que possa, obviamente, aplicar, né, as medidas de forma correta. Então, eu quero destacar o tripé, que é o apoio do governo do estado de Pernambuco, que tem tido esse diálogo constante, né, que forneceu os insumos e também os imunos, na medida do possível, daquilo que foi fornecido pelo governo federal, mas essa orientação, esse diálogo, não é, com a Secretaria do Estado de Pernambuco tem sido fundamental para orientar todos os secretários, não é, que é a comissão de intergestores, nas decisões. E praticamente as nossas decisões têm sido efetivamente embasadas em decisões técnicas determinadas pelo governo do estado de Pernambuco. Então esse é o primeiro fator que eu gostaria de destacar, Tiago, e também gostaria de destacar o segundo fator, que é muito importante, que é o apoio da GERES, da Gerência Regional de Saúde, que também tem dialogado conosco, tem feito essa mediação, tem buscado alternativa, tem trazido também muita orientação, e esse diálogo, né, essa tríade, tem sido fundamental. O terceiro elemento é o nosso grupo de imunizadores, ou seja, o nosso PNI, o Programa Nacional de Imunização. Eu quero dar um destaque, que esse trabalho tem sido muito bom, né, avaliando de fato todas as necessidades que as pessoas precisam. Óbvio, nesse momento as pessoas estão carentes, estão necessitadas, estão com dúvidas, porque infelizmente devido a uma polarização foi inserido na cabeça de algumas pessoas de forma assim muito tola, eu vou colocar essa palavra, que as pessoas tomariam a vacina e se sentiriam mal, né, que os efeitos adversos seriam assim sem proporção. Então foram pessoas que disseminaram isso na mídia e de forma muito assim, eu considero anticientífico, porque a ciência está dizendo o contrário. Tanto é que a Anvisa aprovou, claro, fez as suas ressalvas, mas aprovou as 2 vacinas para uso emergencial. E eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas estão falando muito na taxa de eficiência, porque a Coronavac tem 50%. Gente, o que precisamos nesse momento avaliar é o todo, é os 100%. Ou seja, do grupo de 100% de pessoas vacinadas, 100% de uma população, o que a gente pode ter é 50 pessoas que não vão ter absolutamente nada, um grupo, né, de 22%, de 28%, perdão, que vai ter algum sintoma quase que assintomático, quase sintoma algum, e o outro que vai ter um sintoma normal da gripe, né? O outro percentual, os outros 22%. Então, se a gente avaliar os 100%, resumindo, ninguém vai ter uma doença grave e vai evoluir para a morte. Então, é isso que os estudos e a ciência, através das pesquisas que foram elaboradas, identificaram. E é isso, Tiago, que a gente precisa se prender, principalmente nesse momento de necessidade que precisávamos e estamos agora nos prevenindo através do imunizante, não é, com a aplicação na população. Ótimo, doutor. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos.
Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que é uma nova temporada, preparada especialmente para você, telespectador da TV Nova. Lembro, nosso encontro marcado todos os sábados, a partir da 1 da tarde, com reprise às quintas-feiras, também no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Você também pode acompanhar nas redes sociais da TV LW. Sintonize tanto no Facebook quanto no YouTube e também no Instagram. Vá lá, curta, comente, compartilhe o nosso programa. Nossos apoios, conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutor, conversa boa, muito importante, muito relevante. Falando mais sobre a vacina. Arco Verde já recebeu as primeiras doses, assim também como vários municípios de Pernambuco. Como é que foi essa logística de receber esse imunizante por parte da Secretaria Estadual e o trabalho feito aqui na Secretaria Municipal? Claro. Tiago, eu considero que existe uma coisa fundamental nesse processo, que é o planejamento. Então, antes dos imunos e dos insumos chegarem, montamos toda uma estratégia, eu e a minha coordenadora do PNI municipal, exatamente para prever quais seriam os problemas encontrados ou como faríamos para que essa logística pudesse, na verdade, favorecer todo o trabalho. Porque a gente sabe que é um sistema de vacinação completamente diferente. Complexo, né? Muito complexo. Começando agora também. Muito. Um novo imunizante. Novo imunizante e principalmente a questão da escassez também, que aí coloca uma pimenta a mais nessa grande problemática. Então, analisamos os prós e os contras e fizemos um planejamento. E dentro desse planejamento, o desenvolvimento de um plano municipal, que foi um pequeno recorte do plano estadual, que por sua vez seguiu a orientação do plano nacional. Claro que com as devidas adequações, as mudanças necessárias mediante a cada momento. Porque a gente sabe que nesse momento, principalmente da chegada da vacina, foi composto por, assim, além da ansiedade, muita apreensão, muito desejo também das pessoas para a coisa chegar assim na sua quantidade. Né? Será que aquilo vai cobrir a necessidade da população como um todo? Então, como chegou um quantitativo menor para essa equipe de trabalhadores de saúde, ou seja, que estão no enfrentamento do Covid, então a gente teve que montar uma logística que fosse fundamental para favorecer isso da melhor maneira. E como fizemos? Centralizamos a priori esse quantitativo que foi recebido com esse objetivo para ter o maior controle. E aí também, no segundo momento, ou seja, na segunda remessa, onde recebemos mais um quantitativo da Coronavac, mas também da AstraZeneca, da vacina da Oxford,
elaboramos também uma estratégia para proporcionar a vacinação dos idosos, né? Não só aqueles de longa permanência, como também no segundo momento daqueles idosos que estão na faixa etária acima de 85 anos, determinando agendamentos programados nos postos, né, através dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde. Então fizemos toda uma logística, fizemos um plano de apresentação, que isso é muito importante, além dos treinamentos. T&D, treinamento e desenvolvimento. Óbvio, o profissional que vai aplicar e que vai conduzir aquela situação, principalmente uma situação nova, né, precisa de inovação também, precisa ter uma técnica, precisa... Essa capacitação é muito importante. Né? Essa capacitação foi fundamental. E aí, a equipe foi qualificada, foi orientada e elaboramos o plano estratégico e tático e operacional. E é por isso que as operações do processo estão acontecendo da melhor forma possível, né, obedecendo, diga-se de passagem, as diretrizes técnicas do governo estadual. Estamos seguindo isso à risca, com a legitimidade, né? Óbvio que a gente sabe que é muito importante que tenha transparência, e com a transparência também. Então, esses números estão disponíveis conosco para serem consultados sem problema algum, até porque todo o processo de imunização está sendo cadastrado numa plataforma, né, para que tenha o registro não só de quem aplicou, mas de quem recebeu a vacina, e desejamos manter esse controle para que as pessoas possam ver o quanto é sério, o quanto é o compromisso da Secretaria de Saúde de Arco Verde. Combater cada vez mais também as fake news, né, doutor? Muita gente inventa muita coisa, fala muita coisa com relação à vacina e também dificulta o trabalho da secretaria, né? Isso. É importante que nesse momento as pessoas atentem para as notícias que de fato tenham fontes confiáveis, fontes seguras. Inclusive confeccionamos um material publicitário destacando a vacina, destacando a importância de se vacinar e a importância também de se cuidar. Porque mesmo depois de vacinado, né, existe um intervalo entre a vacina de aproximadamente 30 dias, a Coronavac, né, de 12 a 28 dias, e existe um intervalo maior da de Oxford, que são até 3 meses. Então, é importante que as pessoas ainda continuem se cuidando, afinal não chegou vacina para todo mundo e o vírus está aí. E nós fizemos aqui em Arco Verde um material publicitário que inclusive está sendo utilizado nas barreiras sanitárias, que, diga-se de passagem, mantivemos as barreiras com a finalidade de medir a temperatura, de avaliar quais são os veículos que entram na cidade e servir também como exemplo, como referência para toda a população. Então esse material é um material muito importante, porque ele também é um material educativo. Então ele fala... Está sendo distribuído nas ruas do município? Tanto nas ruas quanto nas barreiras sanitárias. As barreiras também. E além disso, pedimos também que a população entenda um pouco, né, e facilite o trabalho dessas pessoas que estão trabalhando nas barreiras sanitárias. Eles também estão solicitando o apoio da população que permitam colocar um selo, porque também confeccionamos um selo que possa ali identificar que aquele veículo é do município, que aquele veículo já foi vistoriado, né, que são pessoas que já circulam aqui dentro. Então a contribuição da população também é fundamental. E aí esse material, ele tem aqui a importância da vacinação, ele retrata sobre isso e retrata também sobre o combate, e de forma muito didática, com a finalidade de conscientizar as pessoas, porque mesmo depois de tantas mortes, Thiago, é incrível, ainda tem pessoas que não acreditam que o vírus é letal, que o vírus é mortal, que pode tirar vidas. Então, precisamos conscientizar essas pessoas. Muita gente assim, né, doutor? Infelizmente, displicente com relação ao uso das máscaras, com relação à higienização das mãos, né, nos estabelecimentos principalmente. É lamentável uma situação dessa, né? É lamentável. Eu acho que o processo educativo ele é muito importante, Thiago, principalmente para conscientizar. Porque tem aquela pessoa que não, eu não acredito que isso possa, fazer mal. E quando você traz alguém de forma muito educativa, apresentando um material como esse e contando alguns exemplos, eu acho que isso serve para conscientizar. E o nosso papel é, acima de tudo, na área de saúde, de conscientizador, para que essas pessoas possam ter uma noção do que estamos vivenciando. Afinal de contas, são mais de 200 mil mortes no nosso país. Não é um número pequeno, é um número gigantesco. E eu costumo dizer que esse número é inadmissível, para
para o cenário que nós temos no Brasil, né, o aporte que nós temos, esse número de fato, assustador. E com isso, eu acredito que a gente possa fazer a nossa parte. Arco Verde, a Secretaria de Saúde de Arco Verde, tem feito a sua parte e a gente quer, com isso, estimular outros municípios para que também adotem políticas e práticas assim, conscientizando a sua população. Afinal, o compromisso de se cuidar é meu, mas também é seu. E nesse novo formato, doutor, a gente trouxe participação de vários profissionais de renome nacional para falar a respeito disso. Como a gente está falando da vacina e também da seriedade desse imunizante, a gente trouxe o doutor André Ribas Freitas. Ele é médico epidemiologista e é professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, que tem a instituição Faculdade de Medicina do Sertão aqui em Arco Verde. Ele vai falar conosco a respeito da seriedade, da qualidade dessa vacina, desse imunizante para nós. Doutor André, seja bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, doutor Álvaro e todos que acompanham Saúde em Evidência. Eu acho que é importante a população compreender que esse momento de imunização é um momento muito importante no enfrentamento à Covid. Muito tempo a gente tem ficado com uma série de modificações nas nossas rotinas. Muitos estabelecimentos comerciais têm tido períodos, pelo menos, de fechamento. Algumas atividades comerciais praticamente ficaram inviabilizadas nesse período, por exemplo, questão de shows, casas de eventos, esse tipo de coisa. Uma das maneiras da gente sair de uma situação dessa é a imunização, de fato, né? Então é importante que a população compreenda a importância da imunização, não acredite em fake news. Ou seja, não é verdade que a vacina pode causar mal à saúde, não é verdade que a vacina pode modificar nosso material genético, como tem sido dito. Ninguém vai virar jacaré, isso não é verdade. Não vai acontecer nenhum tipo de problema com quem tomar vacina. O que vai acontecer é que nós vamos evitar a Covid e assim melhorar a nossa situação de saúde de maneira geral. É importante que as pessoas também compreendam que a vacinação vai ser feita de maneira parcelada, ou seja, primeiro as pessoas que vão ser imunizadas primeiro vão ser os profissionais de saúde. Por quê? Porque justamente são eles que estão ali no dia a dia, são as pessoas que têm que estar com saúde para poder tratar dos outros. E também para não transmitir doenças para os outros, isso é muito importante. Logo em seguida serão os idosos, não é? E depois os pacientes portadores de algumas doenças que predispõem à gravidade. Tudo isso vai ser muito importante que a população colabore, indo a buscar a vacina no momento correto, sem criar transtorno, sem criar muito desespero, sem afobação. Mas, pelo outro lado, também que procure e tomem a vacina, né? Para poder proteger a si mesmo e aos entes queridos. Só assim nós conseguiremos sair de uma situação que a gente está, que é uma situação bastante complicada, né? De uma situação em que temos hospitais que estão lotados de pacientes. Talvez em uma cidade ou outra isso não esteja acontecendo ainda, mas no conjunto, né, do Brasil, principalmente nos grandes centros, isso já está acontecendo. Então é isso, vamos tomar a vacina e torcer para que tudo transcorra da melhor maneira. Tá bem? Um abraço a todo o pessoal. Obrigado, doutor André. Relevantíssimo, né, doutor Álvaro? É muito importante as informações que o doutor André trouxe para a gente com relação a essa vacina, reforçando ainda mais o que o senhor falou para nós também, com relação à seriedade e à eficácia da vacina. O que o senhor queria comentar a respeito disso? Eu acho que o doutor André Ribas foi muito feliz em tecer comentários muito importantes e muito claros, né, com relação à vacina. E é sempre bom a gente escutar especialistas. Não vá atrás do fake news, daquilo que não existe. Escuta especialistas, de pessoas que de fato têm um currículo para falar, que têm um conhecimento, que tenham competências para falar sobre esse assunto. E ele destacou a importância de se vacinar, e ele convidou as pessoas para se vacinar. E eu quero fazer o mesmo, claro, seguindo a ordem prioritária, se é o seu momento, se você se encaixa nesse grupo prioritário que está sendo convidado, venha se vacinar.
Eu vim hoje vestido assim, não sei se você percebeu, Tiago. Joga de cara, né? Quando o senhor chegou já havia a Exatamente, camisa eu vim alusiva à aqui, vacinação. exatamente com a camisa aqui que ilustra, que traz aqui o Zé Gotinha, não é? E o quanto é importante a vacinação. Então eu quero, através dessa camisa, dessa representação, desse simbolismo, dizer para as pessoas: se vacinem, não é? Façam esse momento um momento especial, se proteja, porque você também vai estar protegendo o próximo. E isso é muito importante. Eu também achei muito interessante quando ele destacou essa questão da importância de se vacinar e de quanto a gente não deve ficar pensando, não é, nas bobagens que foram faladas na mídia. Né, nessas bobagens sobre virar jacaré, sobre se vai ter um efeito adverso. Nossa, não existe nenhuma comprovação até aqui desse efeito adverso que não seja aquele relacionado a uma gripe convencional. Como no primeiro VT que a gente preparou, né, doutor, com relação a essa retrospectiva com relação à doença, essa crise epidemiológica gerou também a crise política e a crise econômica, e uma coisa foi desencadeando na outra, né? Isso, de fato, uma crise socioeconômica, não é? E ainda estamos vivenciando um momento desafiador no Brasil e no mundo. As indústrias pararam, né? O comércio parou e, na verdade, a epidemia mexeu com a vida de todo mundo, não é? A vida, o seu modo, o seu estilo. Quem diria, alguns anos atrás, isso parece tema de filme de ficção científica, e olha que eu nunca vi um filme de ficção científica como esse que a gente vivenciou aqui na vida real, onde as pessoas estariam, na verdade, isoladas, como em alguns momentos precisamos ficar, não é? Alguns em lockdown, porque a situação estava impraticável, e isso, na verdade, não dava para conceber. E agora estamos vendo um momento especial, um momento de imunização. Então, se a gente fizer uma análise e fizer aí em paralelo um choque do que a gente viveu daquele momento sem perspectiva e esse momento de vacinação, nossa, Tiago, de fato é muito importante, principalmente para a comunidade científica que está vendo as pessoas sendo vacinadas. E esse número, né, essa curva, né, que ainda está crescente no Brasil, porque os números voltaram a crescer, a gente sabe que as pessoas fragilizaram, né, os governos também fragilizaram, e isso reflete nos números. Embora aqui a cidade de Arco Verde tem números muito positivos com relação a isso, ou seja, o nosso número é bem diferente do número, por exemplo, da média do estado de Pernambuco. Então somos referência, não é? Somos exemplo nesse quesito. Entretanto, o compromisso não é só de Arco Verde, né? É de todas as cidades circunvizinhas. É um centro regional a cidade, né, doutor? Para quem está na capital, para quem está na região metropolitana, Arco Verde influencia diretamente 20 municípios aqui da região. Isso, é o portal do sertão. Então, embora que o processo migratório, quando a gente fala do Covid-19, ele começou na capital, né? E aí ele foi entrando Pernambuco, e foi tomando o Agreste, foi se interiorizando e foi tomando o Agreste e o sertão de Pernambuco, porque isso é um reflexo de uma pandemia, e é isso que acontece numa pandemia. Então eu acho que a gente também precisa, nesse momento, se conscientizar, ver o que é melhor, né, para o nosso município e tomar cuidado, né, continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social, lavando bem as mãos, né, conscientizando as pessoas, se responsabilizando pelo meu eu, porque quando eu me responsabilizo pelas minhas atitudes, eu, de certo modo, também contribuo para que aquela pessoa se conscientize com o meu comportamento. Então é isso que a gente precisa fazer e vamos, sem dúvida, superar esse momento desafiador. Juntos, somos mais fortes e estamos trabalhando em Arco Verde para isso, para a população, né, para o povo arcoverdense, para que esse povo possa, sem dúvida, ter uma saúde melhor e ser bem cuidado. E esse, na verdade, é o mote da nossa gestão. Conversa boa, doutor. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida.
está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Pensou em tecnologia? Pensou LW Informática, que você encontra os melhores produtos do setor com um precinho que cabe no seu bolso. Vem conferir! Olha essa linha de cadeiras gamer e escritório. Conforto para o seu dia a dia, no trabalho em casa ou na maratona de jogos. A partir de R$ 499,90. Isso mesmo, R$ 499,90. Bolsas e mochilas do seu jeito, no seu gosto. Em várias cores e modelos, com qualidade, resistência e durabilidade para você carregar o que quiser, isso mesmo. E sabe o que é que cabe perfeitamente nessas bolsas? Seu novo notebook, notebooks incríveis das melhores marcas, Lenovo, Positivo, Vaio, todos com Windows 10 instalado, 4 GB de memória e 1 TB de HD, a partir de R$ 2.500 ou em 10 vezes no cartão. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência nessa nova temporada, nesse novo formato preparado especialmente para você, trazendo sempre as melhores dicas na área da saúde, os melhores profissionais aqui na tela da TV Nova. Lembre que o nosso encontro é todo sábado, a partir da 1h da tarde, e também nas quintas-feiras, a partir de 8 horas da noite, no canal N2 Educação. E você pode, claro, seguir nas nossas redes sociais, acompanhar também o Saúde em Evidência, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Lembre dos nossos apoios. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Antes de mais um bloco, doutor, lembre que a gente está aqui, mas seguindo o distanciamento adequado. Estamos sem máscara, claro, por conta do áudio, né, doutor? Para que tenha uma melhor dicção, uma qualidade melhor para que você escute aí na sua casa. Porém, os microfones todos foram higienizados, estamos aqui seguindo todas as recomendações necessárias. Doutor, a gente estava falando a respeito da vacina, com relação a todo esse burburinho a nível nacional com relação à qualidade ou não, à eficácia ou não. Isso também, claro, gera problemas psicológicos imensos na população, principalmente essas pessoas de mais idades que estão ansiosas com relação a essa vacina, esse imunizante, para que ele verdadeiramente chegue para todo mundo. O que é que o senhor tem visto também a respeito disso, doutor, dessa questão emocional da população com tudo em volta da vacina? Na verdade, são muitos impactos, né? Discutimos aqui os impactos socioeconômicos, mas não podemos deixar de lado os impactos psicológicos, né? As pessoas ficaram mais carentes, inclusive nessa pandemia. Óbvio, né? Você não poder abraçar, você não poder beijar os seus pais, você não poder abraçar seus irmãos, seus entes queridos. É difícil, não é fácil, não é? Então não estávamos preparados para isso. E os impactos não dá para medir, são imensuráveis, porque foram meses e meses assim, né? Pessoas que estavam dentro de casa e até aquelas que perderam um ente querido, né? E também muito desafiador, porque os aspectos emocionais, né, das pessoas que perderam os seus parentes para essa doença, né, com essa letalidade.
Então, estamos nos recuperando, estamos sarando, e é sempre muito importante um apoio psicológico, uma orientação psicológica de um profissional para isso, sabe? Para que a gente possa, de fato, sair desse momento, claro, refletindo sobre o que tudo a pandemia causou em nossas vidas, no nosso modo de vida, no nosso estilo de vida e principalmente na nossa cabeça, Tiago, porque de fato teve gente que falou para mim e disse: eu estou surtando, né? Eu estou surtando. Inclusive muita gente que estava preso e saiu quando flexibilizaram e naquele momento acabaram contraindo a doença. Então veja, nesse momento a inteligência emocional, o controle emocional foi imprescindível para muitas pessoas superarem, né? E ainda estamos nessa fase de superação. Então eu posso dizer que os impactos foram fortes nesse quesito e o apoio psicológico é imprescindível, é fundamental. Nós acompanhamos, doutor, com o senhor, inclusive aqui algumas matérias locais com relação ao início da imunização em Arco Verde, em algumas instituições, né, que lidam com idosos aqui no município. E a gente via a ansiedade e a alegria desses idosos com relação a receber essa vacina. Né? Isso. Eu queria que o senhor falasse também a respeito disso. Essa questão emocional, claro, o lado negativo, né, da ansiedade, da apreensão, claro, mas a alegria de quem já está recebendo a dose, já está sendo imunizado. Claro. Tiago, eu posso confessar para você com muita franqueza, eu não só me emocionei lá, como agora, só em lembrar daquele momento tão especial, também fiquei tocado aqui, emocionado, porque foi algo assim muito diferente, sabe? Uma experiência de fato, acho que para todos ali naquele momento, o nível de ansiedade dos idosos, mas também da carência, que era muito grande, e a gente teve essa chance de levar vida para as pessoas, porque vacina é vida, gente. Não é trazer vida, é levar vida para as pessoas. E eu fiquei muito emocionado porque eu lembrei da minha mãe, que tem 82 anos, né, que tem todo o aporte da sua família. Eu passo em casa, né? O senhor passa em casa essa situação, né? Essa apreensão. Isso, exatamente. A gente passa em casa. E eu me lembrei da minha mãe, especificamente, porque ela tem todo o apoio dos filhos, não é? Dos netos, das netas, e aqueles idosos que estão asilados, né, que estão na casa de apoio, diga-se de passagem, com um trabalho belíssimo da Fundação Terra, a gente tem que destacar aqui. Mesmo com esse trabalho, a gente sabe que ali tem muita gente que foi abandonada, que não tem mais o acalento da sua família, ou não tem mais os filhos, ou não tem filhos. E aquele momento foi especial por conta disso, porque a gente levou essa energia boa e, em troca, recebemos energia também, Tiago. Foi uma energia muito positiva e foi um momento assim muito marcante. Muita força para continuar o trabalho, né, doutor? Muita. Isso foi motivador, extremamente motivador para todos que estavam ali. Eu saí com as minhas energias renovadas. E o psicológico também contribui muito, né? E eu acho que foi feita uma renovação como um todo, né? Cabeça, corpo e alma. Falando também sobre essa questão emocional, o doutor Pedro Gabriel, que é psicanalista e professor, nos enviou um vídeo falando a respeito do assunto. Nós vamos acompanhar também, doutor Álvaro, juntamente com você. O poeta João Cabral de Melo Neto nos diz que para os rios e bichos nascer já é caminhar, no sentido de que esses entes da natureza, rios e demais animais, sabem exatamente o curso que precisam seguir. Diferentemente de rios e bichos, toda a experiência humana é de produção, é de construção, é de migração, uma migração dolorosa pela vida, onde cada indivíduo precisa construir respostas diante dos seus impasses. O surgimento da pandemia, o isolamento social como forma de enfrentá-lo e os desafios decorrentes dessa aposta no isolamento são grandes questões que instigam cada um de nós a produzir a sua própria resposta, na forma de verso, na forma de poesia, na forma de ato, na forma de uma existência pacificada. Ainda não são poucas as pessoas que ainda estão metabolizando, digerindo, formulando a sua resposta a tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo. Freud ele nos diz que são 3 as fontes de mal-estar possíveis de acossar o coração humano: o mal que o outro pode nos fazer, a imprevisibilidade da natureza e o adoecimento do corpo,
Nesse sentido, o coronavírus ele é a síntese perfeita, a soma de todos os males, porque ele trata de adoecimento do corpo, da imprevisibilidade da natureza, que parecia estável, previsível, os nossos dias eles eram contados, eles eram esperados, e de repente tudo muda. E ele trata também do mal, o mal silencioso, secreto, invisível, que o outro, com a sua presença, com o seu toque, com a sua respiração, poderia eventualmente nos trazer. Então o coronavírus é a soma de tudo isso que inconscientemente nos assola. Por isso o ano de 2020 foi tão desafiador. Por isso todos nós que estamos hoje, bem ou mal, retomando a nossa vida, enfrentamos, sabendo disso ou não, talvez o maior dos desafios de nossa vida coletiva dos últimos tempos. De modo que agora, nesse ano de 2021, é o momento de nos reerguermos, de reorganizarmos a nossa vida, de acolhermos essas vacinas que chegam e que chegam trazendo tanto súbito para as pessoas, não é? Afinal, se o ano de 2020 nos encerrou num isolamento ferrenho dentro das nossas casas, não haveria de se esperar alegria com a notícia da possibilidade de finalização deste confinamento. Freud, em outro texto, já nos ensinou que o eu, ou aquilo que comumente a gente chama de personalidade, se defende do mundo exterior tornado inóspito por meio de poderosos mecanismos de defesa que distorcem fantasisticamente o mundo a fim de reequilibrá-lo. Nesse sentido, a negação da realidade ela aparece como um mecanismo de defesa possível, assim como a negação da doença, da sua gravidade ou das vacinas, ela surge como um elemento adoecedor. O excesso de cuidados, o excesso de pavor, o excesso de medo, que é o que está na outra ponta, surge também como outro elemento de distorção dessa realidade, portanto, como uma saída sintomática. Entretanto, se o eu dispõe de tais mecanismos para se defender, para reequilibrar o mundo à nossa volta, dispomos também de outras ferramentas que podem e devem ser utilizadas nesse momento, nesse instante. A palavra é um desses mecanismos principais. A palavra dita em contextos clínicos, terapêuticos, com um psicanalista, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um profissional de saúde mental, pode lhe fazer muito bem, você que nos assiste, você que tem medo ainda do corona, da vacina, do isolamento e dos seus efeitos. Se a vida é travessia, a vida é também luta. E a coragem, enquanto virtude silenciosa, encontra nesses contextos inóspitos o solo mais fértil para o seu crescimento. A coragem, ao lado de outras virtudes heróicas, como a paciência, pode nos valer nesse instante. Aqui, onde estou sentado, onde eu tenho uma perspectiva privilegiada da maneira como as pessoas experienciam as suas tragédias, ouvindo-as nesse divã, esse lugar, essa posição, esse divã me ensina que na vida paciência é sabedoria. Desse modo que essa conversa com vocês seja um convite à palavra, um convite à coragem, um convite à paciência e essa mensagem de que não há mal que não passe. Haveremos de lutar outras lutas e não vai ser esse coronavírus que vai destruir a nossa existência ou encerrar essa grande jornada humana sobre essa estranha terra. Aos que nos escutam, coragem e palavra. Que aula, né, doutor? Que aula. Isso. O que comentar? Tantos tópicos tão importantes, tão fundamentais. Muito obrigado, doutor Pedro, pela excelente explanação. Isso. E doutor Álvaro? Eu quero fazer aqui um breve resumo da mensagem belíssima que foi deixada. Eu acho que a fase inicial ali se emprega a palavra resiliência. Estamos nesse momento agora estávamos caídos e agora estamos se levantando, se reconstruindo, se refazendo. E depois ele faz uma análise interessante, Tiago, falando sobre Freud, né? Uma citação de Freud, que às vezes as pessoas criam esse mundo imaginário, né? Esse efeito de negação, e isso às vezes é uma defesa. É uma defesa para o que está aí, para o que está em evidência, né? E a gente precisa ter consciência que estamos no mundo real. E nesse mundo real a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa, nessa responsabilidade, passar mensagens assim, como a gente acabou de ouvir, de otimismo, de fé, de esperança, né, de que há um futuro melhor,
de que a humanidade vai superar isso, como a gente passou outras pandemias, a famosa gripe espanhola mesmo, que de espanhola não tinha nada, né? A origem dela, pelo menos cientificamente, foi nos Estados Unidos, é o que se menciona hoje, a ciência. Então a gente vai superar, sem dúvida, como superamos a peste bubônica e tantas outras doenças. E vamos vencer. Então eu acho que essa é a mensagem. E quando a gente começa a internalizar, falando um pouco de psicologia, quando a gente começa a internalizar esse mundo que ele citou, que é um mundo onde a gente tem esperança mediante a chegada da vacina, né, mediante a chegada de uma solução iminente para um problema que está aqui nesse momento, nossa, isso, na verdade, é deixar a terra fértil para a semente boa cair e germinar e gerar frutos. Então, é dessa forma que a gente precisa enxergar o nosso futuro, como foi falado aqui. Vamos olhar, sim, com esperança, com fé e que tudo vai dar certo e que vamos superar, porque juntos somos mais fortes e, sem dúvida, vamos superar tudo isso, Tiago. Achei interessante também que o doutor frisou sobre paciência, né, doutor? Uma palavra tão difícil para a gente colocar em prática, principalmente num período como esse, e fundamental que a gente entenda que, através dessa paciência, chegou, o momento é agora, as pessoas estão sendo imunizadas, a vacinação está sendo feita, né, doutor? Isso. Paciência é uma virtude e não é fácil. Não é fácil ter paciência, principalmente quando trata da nossa vida, da garantia da vida. Porque quando se trata de imunização, nesse caso, as pessoas estão ali, nossa, e quando será a minha vez? Sua vez vai chegar no momento certo, continue se cuidando, se cuide até então, mas precisa ter paciência, não é, para que a gente possa, de fato, superar essa fase. Eu sei que é difícil ter paciência, mas espera mais um pouco, aguarda, o teu momento vai chegar e vai dar tudo certo. É essa mensagem que eu quero passar aqui para todos os arcoverdenses, quero passar para todos os pernambucanos, nordestinos, brasileiros e para toda a humanidade. Vamos pensar positivamente, Tiago. Quando a gente pensa assim, sem dúvida, o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso cérebro gera isso no nosso corpo, né? É um efeito, existe essa relação de causa e efeito. E quando a gente pensa positivo, certamente a gente gera energia positiva e o nosso corpo também reage. Isso já é provado cientificamente. Com certeza. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar.
Pensou em tecnologia? Pensou LW Informática, que você encontra os melhores produtos do setor com um precinho que cabe no seu bolso. Vem conferir! Olha essa linha de cadeiras gamer e escritório. Conforto para o seu dia a dia, no trabalho em casa ou na maratona de jogos. A partir de R$ 499,90. Isso mesmo, R$ 499,90. Bolsas e mochilas do seu jeito, no seu gosto. Em várias cores e modelos, com qualidade, resistência e durabilidade para você carregar o que quiser, isso mesmo. E sabe o que é que cabe perfeitamente nessas bolsas? Seu novo notebook, notebooks incríveis das melhores marcas, Lenovo, Positivo, Vaio, todos com Windows 10 instalado, 4 GB de memória e 1 TB de HD, a partir de R$ 2.500 ou em 10 vezes no cartão. Voltamos com Saúde em Evidência para você. Agradeço o carinho da sua audiência nessa nova etapa, nesse novo formato especial para você aqui na tela da TV Nova. Sintonize todo sábado a partir da 1h da tarde e também às quintas-feiras a partir das 8h da noite no canal N2 Educação. Conosco, líder empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutor, falamos sobre vacina, falamos sobre pessoas que serão imunizadas, os grupos. Extremamente importante também os profissionais. Estão nessa linha de frente, estão trabalhando arduamente desde o princípio. O que é que o senhor tem para falar para nós a respeito disso? Eu, assim, não tenho adjetivos, Tiago, para colocar esse trabalho, sabe, guerreiro, de amor à vida, porque quantos profissionais perderam a sua vida na linha de frente? Eu perdi meu irmão para o Covid-19 em maio, lutando, combatendo exatamente na linha de frente. Sou um exemplo vivo de alguém que perdeu um ente querido, um parente. E a minha mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo é que esses profissionais são anjos. São anjos que Deus colocou na terra para nos ajudar. E esse trabalho é belíssimo. Eu tenho que parabenizar a todos, a todos. E quando a gente fala todos, é toda a equipe de saúde, não só o profissional médico, mas os enfermeiros, os técnicos, os ACS, que são aquela equipe que está ali também no front, sabe? A pessoa que é dos serviços gerais, que está limpando a clínica, que está organizando a unidade básica de saúde. Então, todo mundo que está enfrentando nesse momento o Covid merece, de fato, os nossos reconhecimentos com esse trabalho belíssimo, né, de enfrentamento, de luta, e quantos perderam as suas vidas para o Covid-19 lutando. E eu quero deixar também a minha homenagem para esses que se foram e para suas famílias, né? Eu quero deixar aqui as minhas condolências. Foram muitos profissionais de saúde, Thiago, muitos que perderam a sua vida lá, sabe, tentando resgatar pessoas e ali naquele momento, no salvamento, se contaminaram. De fato, uma guerra. Mas eu acho que dessa guerra vai ficar a nossa lembrança sobre essas pessoas que marcaram esse momento. São essas pessoas que, de fato, estiveram e estão em evidência, né, que nos ajudaram e ainda continuam nos ajudando. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar e desejar boa sorte para que esses profissionais, esses guerreiros, esses anjos, continuem lutando, né, continuem firmes e fortes lutando, porque certamente, se não forem recompensados aqui na terra, serão recompensados no céu. Sentimento também pela sua família, né, doutor? Tenho certeza que foi muito difícil por conta do seu irmão. Esse depoimento muito importante para o senhor, abrindo seu coração aqui diante de todo o nosso público. Sim. E expondo para o nosso telespectador que o senhor também passou por essa situação. Isso. E agora está também batalhando para ajudar tantas e tantas famílias a não passarem por essa situação tão trágica. Né? Exatamente. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Quero lembrar que você pode acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, todo sábado, à 1h da tarde, aqui na tela da TV Nova, com reprise às quintas-feiras no canal N2 Educação, a partir das 8h da noite. Combinado assim? Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.